terceira sessão da oficina de preparação do nosso projeto. Como sempre, contatamos progressivamente uma rede maior de pessoas. Hoje coincidiu aqui, 15 de outubro, uma data e meio a um debate eleitoral, debate político nas grandes cidades, nas capitais. Isso também está coincidindo com muitas atividades, coincidência, óbvio, do governo federal, né? A Letícia está aqui, mas outras pessoas tiveram dificuldade, então a nossa expectativa dessa vez é um pouco menor, como já havia explicado, mas, na verdade, a gente, sem querer fazer balanço hoje, né? A gente envolveu com esta terceira oficina aqui um número bastante expressivo para as circunstâncias, para o modelo de reunião. Nós ultrapassamos aqui as 60 pessoas, ainda depois vamos passar para vocês esse levantamento, passamos de 30 organizações diferentes ou, né, vínculos diferentes, para nós é um êxito muito grande. Além disso, a gente progrediu em direção à atividade do dia 15 de novembro, lá no Rio de Janeiro, à tarde ou amanhã, ainda não temos a confirmação, mas do dia 15, lá no Museu do Amanhã, durante o G20 Social, que eu reforço aqui, estão todas e todos muitíssimas vezes convidados e convidadas para fazer parte. A gente ainda não definiu com exatidão a forma dessa atividade, mas ela tem o conceito de finalização desse processo. Então, nós, enfim, a ideia é uma atividade única, não é dividi-la, é fazer em torno do documento que a gente vem preparando, né? Em torno das propostas e do documento robusto. Um, um ato de afirmação dos valores democráticos, é menos um debate e muito mais um ato de afirmação de valores humanísticos, valores igualitaristas, valores democráticos, porque é isso que nós queremos que chegue aos líderes do G20, que vão se reunir poucas horas depois e daqui a um ano novamente, quando o nosso documento entrará no rol dos documentos oferecidos, né, no próximo encontro do G20, em 2025, na África do Sul, não sei exatamente qual cidade, não sei porque eu não sei mesmo, já deve estar obviamente definida, se alguém souber, mas na África do Sul, sob a presidência, portanto, do governo sul-africano. Então, estão todas e todos convidados, e mais do que isso, queríamos que você se sentisse absolutamente abertos e motivados a convidar outras pessoas. Isso só nos ajuda. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco. A gente já se trocou várias vezes aqui de contatos, ou com um, ou com outra, com outro ou com um. Então, fiquem à vontade, convidem quem vocês acharem importante e se planejem, se programem para ir. Nós estamos em plena construção desse documento, né? E por isso a atividade, Rosângela e o Jefferson entraram agora também, sejam bem-vindos. E a atividade de hoje é para a gente ouvir um pouquinho das propostas, então ela está mais focada na parte de propostas dos textos. Na reunião de um mês atrás, a gente fez o debate um pouquinho mais aberto. Então, a gente vai ouvir a Carmen, depois o Paulo, a Ana. A gente teve alguma dificuldade de agenda com a Maria Helena, mas se ela puder entrar daí logo, depois ela fala. E finaliza essa primeira parte a Juliana, que vai fazer uma síntese do que foi coletado de sugestão, observação e proposta naquela nossa consulta pelo, esqueci o nome, Google?
Pelo Google Formulário. Isso, salvar. Assim a nossa dinâmica. Depois a gente abre até livremente a fala por 4, 5 minutos até 1 hora. A nossa última reunião foi de 2 horas e 15 minutos, porque estava bastante empolgação. Talvez hoje, com menos gente, a gente vá um pouquinho menos. Mas essa é a ideia. Paulo Mariante, seja bem-vindo também. Vamos começar? Carmen, uns 10 minutos, 8, 10 minutos, se precisar mais, não tem problema. Daí você avisa? Sim. Mas vou botar aqui o... Aviso, sim, não te preocupe. o cronômetro. Não é rigorosíssimo, é meio. Sei como é, já. Já me acostumei. Gostei desse negócio não tão rigoroso, apelando para a nossa consciência. Então, gente, boa noite. É uma satisfação poder... Carmen, Carmen, tu fechou o microfone. O microfone, isso. Ui. Abriu, né? Então, gosto desse sistema não tão rigorosíssimo do horário, mas apelando para a nossa consciência, né? E eu estou falando não a partir de Recife, mas a partir de Xangrande, uma cidadezinha aqui perto, e gostaria também de poder expressar a minha gratidão por esse processo, porque acho que foi um momento... está sendo, né? Ainda teremos um momento final muito importante da gente pensar junto, e eu acho que está faltando muito espaço público de reflexão coletiva assim, despretensiosa e sem verdades, e sem ter que votar, ter que decidir. Então, isso ajuda bastante a gente no processo de elaboração. Muito bem, para eu falar sobre as propostas, eu queria só fazer um pequeno preâmbulo para dizer que essas propostas, a minha parte, que é o texto 1, é uma parte mais geral, né, que é pensar a crise democrática e quais são as alternativas que estão colocadas, a um pensamento mais geral aí sobre a democracia, o que foi bastante difícil de traduzir em formas de proposta. Mas fiz um esforço, né? Não sei se foi muito feliz, mas tentei. Então, para falar disso, eu vou dizer rapidamente o ponto de partida. Quer dizer, eu estou partindo de uma análise desse momento do mundo que nós estamos vivendo, onde eu queria destacar 4 elementos fundamentais. Um são os conflitos bélicos muito graves que estamos vivendo. Outro é a crise climática, né, que a gente vive uma situação também bastante grave e ameaçadora, né? O terceiro é, do ponto de vista da política, o crescimento da extrema-direita de viés fascista. Bom, também não sei se existe outra extrema-direita, mas a extrema-direita de viés fascista está se colocando, né, no plano político no mundo. E o quarto elemento é esse momento que junta tudo isso, mas que é um momento do desenvolvimento do sistema geral que a gente vive, que a gente aqui chama sistema capitalista, patriarcal e racista. Esse sistema que está levando a uma enorme precarização do trabalho, uma total desproteção social, o cercamento não só das riquezas dos comuns da humanidade, mas também dos dados pessoais, né, transformados em informação nas redes, e as situações sanitárias pandêmicas. Bom, de forma resumida, é desse momento que eu estou partindo, situando o Brasil dentro disso, sabendo do lugar que o Brasil tem e pode ter num debate internacional, político, mas também vendo as vicissitudes do que é um governo como o governo
que nós estamos vivendo, o governo do presidente Lula, que foi a nossa alternativa para nos livrar da extrema-direita bolsonarista, mas que é um governo de frente ampla com todas as problemáticas que a gente sabe, né, que estão, assim, vamos dizer, constrangendo esse governo. Então, a questão de propostas aqui tem a ver com o que a gente pode fazer hoje que tenha amplo apoio popular, que possa vir a ter apoio popular, e que, mesmo sendo propostas singelas e reformistas, gere condições para amanhã a gente poder fazer propostas maiores. Porque a correlação de forças que nós estamos vivendo no mundo é uma correlação desfavorável para quem quer transformar o mundo pela radicalização da democracia. Então, é a partir desse pressuposto e de uma perspectiva feminista que eu estou trazendo essas propostas. Um primeiro elemento de propostas diz respeito a algo que é muito caro para nós no feminismo, que é a democratização para além das institucionalidades formais, né? Pensando a democratização da vida social. Pensando que valores democráticos e humanistas eles só vão ganhar corações e mentes se eles são postos em prática através de políticas públicas que impulsionem a autonomia das pessoas e que reduzam o controle sobre as pessoas. Então, aí eu trabalhei todo um campo da dimensão de segurança, de desencarceramento, da questão de política de drogas, né? A desmanicomização na reforma psiquiátrica, a questão do aborto, né, do direito ao aborto como autodeterminação reprodutiva, a inserção das pessoas com deficiência, das pessoas gênero-dissidentes, todo esse campo que gera políticas públicas que propõem a autonomia das pessoas, ele é fundamental para pensar a democracia não só no Estado, mas a democracia na vida social. Um segundo campo, que dialoga com o aspecto da vida social que diz respeito à organização da produção e de distribuição, ou seja, a nossa vida econômica, é também pensado através da ideia de que nós precisamos pensar políticas de autogestão da classe trabalhadora, sabendo que nós não estamos numa sociedade pós-capitalistas. Nós estamos numa sociedade capitalista, mas que nesta sociedade é possível ter propostas que impulsionem uma dinâmica de autogestão, em vários segmentos, com várias possibilidades. Uma terceira proposta é no campo da revisão de uma reforma radical do sistema eleitoral e partidário, porque a gente está vivendo, nessa crise democrática, uma profunda crise de representação e de sentido da política, não só por conta da subrepresentação de mulheres, pessoas negras, povos indígenas, jovens, que é muito forte, mas também pela própria crise de representatividade mais geral. Então, a gente, a partir disso, propõe uma revisão, uma reforma do sistema eleitoral baseado na ideia de paridade entre os sexos e com representação racial, que, para se efetivar, ela necessita de eleição em lista fechada, em lista partidária. E isso reforça os próprios partidos políticos, na medida que eles, para formularem listas partidárias, eles terão mais obrigação de ser partidos programáticos. Então, esse é um elemento importante que a gente considera já nos aspectos da democratização do poder de Estado. E uma outra proposta nesse sentido, que eu acho que eu não coloquei no artigo, mas que eu vou aproveitar para falar, que é a questão da revogabilidade dos mandatos, né? São dimensões, teriam várias outras nesse campo da reforma do sistema político, mas se a gente quiser, é só pegar o documento da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, que tem muita coisa. E uma delas que tem lá também, mas que eu gostaria de trazer aqui, eu acho que vai ser melhor desenvolvido em outro texto, que acho que é do Paulo, que é a discussão da participação social, né? Então, eu acho que pensar a participação social a partir de uma ideia de um sistema de deliberação parcial, isso pode nos ajudar a formular proposições mais democráticas para isso que hoje está sendo muito jogo de cena, né?
E uma última coisa que eu gostaria de dizer é que, obviamente, isso depende de correlação de forças, né? Isso não é algo que uma proposta dessas em si vai democratizar mais, tal, mas são elementos colocados no debate da radicalização da democracia. E daí eu queria terminar com a ideia, duas ideias que para mim são muito caras. Uma é a ideia de prefiguração, a ideia de que a gente precisa viver experiências no cotidiano que prefigurem aquilo que a gente almeja como o mais democrático possível, para a gente poder vislumbrar e ter capacidade de sonhar. E a outra é o direito à rebelião, à desobediência civil, que hoje, a nível internacional, do direito internacional, é mais discutido do que a nossa composição, né, do Estado-nação Brasil, né, onde a gente teve aquela revisão da Lei de Segurança Nacional, que era terrível, mas que gerou outra de triste lembrança, né, e a gente vive situações de criminalização ainda fortes no nosso sistema político em relação à desobediência civil, a atitudes mais, a ações diretas mais radicais dos movimentos sociais. Então, eu queria trazer esse conjunto aí para a gente abrir o debate. Eu acho que algumas dessas coisas vão estar repercutindo, talvez, eu imagino, pelos temas dos outros textos e pelo que a gente discutiu na primeira oficina, mas é difícil pensar a democracia em abstrato, pensando que a discussão aqui para nós não é só de uma revisão teórica do conceito de democracia, é uma revisão do que o que tem sido e o que pode ser a prática democrática, né? Então, foi nessa perspectiva que eu elaborei o documento. É isso. Obrigado, Carmen. Tempo perfeito. Obrigado também aos que entraram depois que a Carmen começou. Se eu não me engano, foi a Irene, a Roberta, a Júlia, o Paulo Pinto, o Carlos, a Patrícia, o Mauri entraram agora bem em cima da hora. Sejam bem-vindos. Paulo Carbonari, por favor, também pelos 10 minutos. Boa noite aí. Obrigado pela confiança de nos fazer revisitar uma série de ideias, né, e, sobretudo, organizar essas ideias num documento, que foi o grande desafio, né, porque entre ter ideias e organizá-las tem uma exigência bastante concreta, e eu fiquei contente de poder retomar essa questão com a qual a gente vai lidando ao longo da vida e da militância, mas não me dedicava, ao menos diretamente, a esse exercício já há algum tempo sobre esse tema. Então, agradecer por essa oportunidade. Talvez mais do que dizer alguma coisa, serviu para a gente mesmo se organizar desse ponto de vista. Então, a primeira, na verdade, o que me cabia trabalhar era o tema da perspectiva da democracia, sobretudo considerando os desafios da equidade e, centralmente, dos direitos humanos. Então, esse é meu olhar principal. Claro que, para isso, eu precisei fazer uma visita, primeiro, ao que significa, ou a construção de um significado de democracia, e também a um significado de direitos humanos, né? Porque nem um conceito, nem o outro, ou seja, nenhuma questão, nem a outra, e o terceiro tema da equidade, nenhum desses conceitos ou dessas propostas tem, digamos assim, posições únicas, né? Ou tem versões únicas a seu respeito. São temas de debate, são temas em disputa, mais do que em debate. Então, de alguma maneira, me ocupei de dizer de que lugar ou de que posição eu faria a leitura dessas questões. Então, claro que ainda que de modo muito, muito sumário, né, mas, enfim, me ocupei de fazer esse exercício, que, obviamente, aqui não tem condições de desenvolver, mas registrar isso como um ponto de referência. Depois, me dediquei a um exercício bastante mais longo, que eu chamei de análise diagnóstica, ou seja, procurando identificar algumas questões
que emergem desses debates no contexto contemporâneo, sobretudo a partir dos registros, das literaturas e das posições que são construídas em função também do recorte sugerido desde o Sul Global. E aí trabalhei com 2 grupos de análise, um grupo que eu chamei de questões agonísticas, ou questões, se poderia chamar em outro sentido, problemáticas, questões, e, de outro lado, olhando para essas realidades, potências emergentes, né? Ou seja, questões que, nesses processos, estão emergindo como questões que poderiam ressignificar esse processo da democracia e também dos direitos humanos. Então, acho que não fiquei muito longe do que a própria Carmen falou na parte agonística, mas aí trabalhei uma série de questões que dizem respeito a esse aspecto, por exemplo, da privatização do comum, da política e do próprio Estado, a relação entre democracia, capitalismo, racismo, patriarcado, neocolonialismo, o tema do individualismo concorrencial, o tema do que eu chamei de excesso de informação e baixa compreensão, o tema da emergência do grotesco, né, na política, do brutalismo, né, a relação, o modo como a extrema-direita tem se relacionado, a extrema-direita fascista tem se relacionado com a democracia, do ponto de vista específico dos direitos humanos, os retrocessos, os ataques, a inversão e a corrosão dos direitos humanos nos dias contemporâneos, o tema da inteligência artificial e como isso pode gerar, ou poderia gerar, interlocutores não humanos, digamos assim, nos processos políticos, e uma última questão relativa ao tema da possibilidade ou não, os limites da autodeterminação, sobretudo considerando povos e comunidades tradicionais. Então, esses são os itens com os quais eu trabalhei do ponto de vista do que eu chamei de agonística dessa análise diagnóstica. E depois trabalhei alguns elementos mais do que eu chamei de potências, né? E aí, um ponto importante, como é que emergem nesses novos processos propostas de organização política criativa, ou seja, as novas formas de organização, todos os esse debate bastante intenso sobre as propostas organizativas mais horizontais, a relação disso com os tradicionais verticalismos, enfim, todo esse debate emergente. Segundo, como é que se dão os processos de educação política democrática pelas dinâmicas da educação popular, enfim, né, nesse contexto. O terceiro, o tema do bem viver, como uma proposta também presente, sobretudo desde povos tradicionais, o tema do comum, né, como uma questão ou dos bens, mas não só do bem comum naquele sentido tradicional, dos comuns, né, dos bens comuns, e, por fim, então, encerro essa parte com uma consideração a respeito de que direitos precisamos nesse contexto, né, todo esse debate a respeito de direitos que, ao mesmo tempo, precisam ser universais, mas que, ao mesmo tempo, também não podem deixar de levar em conta a diversidade, ou seja, eles têm que combinar essa dinâmica, porque abrir mão do universalismo significaria ceder excessivamente ao neoliberalismo, e, por outro lado, admitir um universalismo de partida significaria reforçar estratégias colonialistas. Então, tentei enfrentar muito rapidamente essa questão. Bom, feito isso, me concentrei na formulação mais enunciativa, quase, do que analítica, de 10 propostas, que também entendi importante localizar a partir dessas experiências e, sobretudo, dessa realidade, dessa leitura com esses elementos que eu coloquei. Então, entre as proposições, eu trabalhei primeiro o tema do fortalecimento e defesa, com perdão da redundância, da defesa democrática da democracia, no sentido exatamente da radicalização dos processos democráticos, né? Também retomei o tema da atenção e do cuidado, isso que a Carmen falou no final, mas olhado sob um outro viés,
que é o tema do que eu chamei de processos insurgentes e instituintes, né, como é que eles dialogam nesses processos, sobretudo considerando que as democracias têm dificuldade de lidar com eles e como eles poderiam ser, ao mesmo tempo, forças dentro das próprias democracias, mas também como escapar de serem capturados pelas dinâmicas que elas próprias constroem. O tema da proposta, usei a terminologia de superação, do que usei, entre aspas, da acumulação infinita, mas que, no fundo, é essa estratégia do capitalismo de achar que não tem mais limite nenhum, absolutamente predatório, então, esse tema. Terceiro desafio, importantíssimo, acho que o enfrentamento do que eu chamei de capturas corporativas, mas que vai no sentido do avanço, enfrentar o avanço gigantesco do domínio das empresas e da iniciativa privada sobre o espaço público, sobre o Estado, e sobretudo, pensando uma responsabilização das empresas que vai muito além do que se propõe aí como due diligence, mas que vai no sentido de uma responsabilização das empresas com direitos humanos, muito mais do que um pacto global, o fim de tudo que está ali colocado na agenda atual. Reafirmo uma questão que parece também óbvia, mas necessário dizer, que é a retomada da promoção da igualdade e da equidade. Usei os dois conceitos, porque acho que eles cumprem finalidades distintas, porque sem isso nós, de fato, comprometeremos as democracias. Os estudos mostram que os últimos anos só pioraram todas as relações a respeito disso, então, enquanto houver situações tão excludentes, evidentemente estaremos mais longe de ter democracias. Também trabalhei um outro desafio que eu chamei de alargamento da experiência democrática, no sentido de enfrentar o debate sobre o Estado de Direito e os limites e a necessidade do seu alargamento. O tema da participação direta, né, do fortalecimento da participação direta nos processos políticos, enfim, tudo que isso implica em termos de concretização, o tema do enfrentamento das práticas de ódio, de intolerância e de fundamentalismo, o desafio da educação política e, por fim, a promoção do que eu chamei de uma ação dialógica, retomando aqui a última parte da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, ainda que não o cite diretamente. Mas, no fundo, todos esses desafios querem recolocar os direitos humanos na centralidade do debate da democracia, ou seja, direitos humanos saíram da agenda democrática nos últimos tempos, objetivamente, como lá na análise eu coloquei, eles foram invertidos, foram corroídos, foram rechaçados, ou estão em segunda linha. Então, por exemplo, no âmbito internacional se fala em Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, agora a ONU está discutindo o futuro, mas está muito longe, tanto nos ODS quanto no debate sobre o futuro, direitos humanos. São formas bem simplificadoras ou reducionistas se comparadas com os direitos humanos, em situações em que nem sequer se chega a atingir essas metas que já são reduzidas. Então, objetivamente, se quisermos fortalecer a democracia, de fato, não dá para abrir mão do debate sobre realização e ampliação, inclusive, dos direitos humanos. Essa é a ideia básica central. Então, espero ter com isso, desculpa, colaborado com esses elementos. Passei, acho que 2 minutos, mas é o que tinha para colaborar aí, Jorge. Obrigado. Tu e a Karen foram precisos, em 10 minutos alargados, mas precisos. Ana, tua vez, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu fiquei com o capítulo 4, né, que focava na questão da representação política, democracia, participação, processos eleitorais e o direito à informação. Então, nesse capítulo, eu abordei inicialmente a crise da representação democrática no âmbito global. Então, como cada vez mais como os governos não têm conseguido responder aos desafios colocados tanto
modelo capitalista, quanto pelas novas dinâmicas de poder. Cada vez mais há uma descrença no papel do Estado enquanto promotor de bem-estar social e de políticas públicas. E, aliado a isso, toda a desconfiança dos cidadãos em relação à política, né? E como isso abre espaço para novas figuras que prometem eiras e beiras, sejam lá a extrema-direita clássica do bolsonarismo, que se apresentava como antissistema, apesar de ser extremamente dentro do sistema, até novas figuras como Pablo Marçal e outros influenciadores digitais que buscam ascender politicamente, prometendo toda aquela ideia de self-made man, né? Que se eu quiser, eu dou um jeito, eu vou ascender socialmente sem qualquer apoio do Estado. E o quanto isso afasta os cidadãos da política de forma geral, especialmente da política representativa, né? Para além disso, eu abordei bastante também a questão do impacto da desinformação na democracia, especificamente a partir de uma ideia de sul global. Hoje, boa parte do debate público ele é feito dentro das redes sociais, que não há nenhum tipo de regulação. Isso amplia profundamente o acesso à desinformação dos processos políticos, né? Especialmente em anos eleitorais, como a gente teve em 18 e em 22, e nesse ano, mesmo que num nível um pouco menor, pela pulverização das eleições, a desinformação ainda está muito presente nos processos eleitorais, e como isso está extremamente relacionado à falta de regulação dessas big techs, dessas plataformas que hoje têm um poder econômico gigantesco, né? A partir disso, eu trago um pouco da discussão sobre o papel dessas grandes plataformas na ampliação da desinformação, do discurso de ódio e da negação da política como forma de, enfim, de atender às necessidades da população, né? Não só as grandes redes, e dentro disso tem uma discussão muito maior, que é a questão do modelo capitalista, né? A gente teve muito recentemente bloqueio do X no Brasil, porque não cumpriam com as regras nacionais de promoção do debate público, e isso foi colocado como uma afronta à liberdade de expressão, quando, na verdade, era uma afronta à própria soberania nacional, né? Não se seguia as regras colocadas pelo país, enquanto seguia de muitos outros países, e isso acaba sendo instrumentalizado como uma forma de enfraquecer as instituições brasileiras de forma geral. Também trago um pouco da discussão sobre como ampliar o acesso à informação e como ter uma garantia de que as pessoas no dia a dia que não se veem próximas da política e foram criando essa ojeriza por política, justamente porque tudo que chega a elas em relação à política é corrupção, é desvio público e ineficiência, como que a gente pode promover uma educação política que garanta que a população entenda o papel de cada um dos eleitos, o papel da política como uma forma de promoção de bem-estar social de forma geral, né? A partir dessa discussão um pouco ampla, né, tanto em relação ao próprio sistema eleitoral, quanto de fato ele acaba reproduzindo desigualdades e aumentando em certo grau essa desconfiança, eu foquei em 4 principais propostas de soluções para enfrentar esses desafios. A primeira delas é justamente a regulação das big techs, das plataformas digitais, enquanto a gente não conseguir regulamentar isso, e eu acho que isso está muito relacionado aos desafios propostos do G20, porque ao passo que
as plataformas no norte global, eles têm todo um acesso para os pesquisadores poderem monitorar a desinformação, eles cumprem com regras muito mais rígidas. Aqui no sul global, eles fazem o que querem de forma geral. Então, é muito importante que a gente consiga garantir uma equidade de armas para tratar da desinformação, cobrando maior transparência e responsabilidade, tanto nos mecanismos de moderação, quanto no acesso a pesquisadores para abrir essa caixa preta da desinformação dos algoritmos das redes. Segundo, não só uma educação midiática, mas uma educação política, de fato, porque hoje grande parte da população não entende como as leis são feitas, como as leis são votadas, não entendem o papel do vereador, do prefeito, do presidente. Agora mesmo em São Paulo, a gente está tendo um apagão novamente na cidade mais rica do Brasil, e enquanto o atual prefeito culpabiliza o presidente por não atuar diretamente na privatização que o próprio governo do estado, junto à prefeitura, promoveu. Então, a gente não tem... O cidadão, em geral, ele não tem clareza do que cabe a cada um dos eleitos regulamentar e como o voto dele pode impactar essas modificações, né? Então, nesse sentido, a educação política ela é muito importante, não só a educação política de base, quanto a educação política para além disso, não só para os nossos jovens, mas também para a população periférica, para a classe média de forma geral, como que a gente pode ampliar isso. E a questão da educação midiática, que está muito relacionada a entender como essas plataformas de fato promovem um abuso do poder econômico, né, que elas têm, e privilegiam privilegiam postagens e atores que propagam desinformação, discurso de ódio e a política do escândalo de forma geral. E, por fim, mas não menos importante, reforçar e fortalecer as instituições democráticas, né? Reforçando a independência dos órgãos eleitorais para atuar em casos que muitas vezes a nossa legislação não dá conta de cumprir, porque o nosso próprio Congresso não consegue avançar justamente pelo horror que é o Congresso que a gente tem hoje, né? Então, reforçar a independência dos órgãos eleitorais e a garantia de uma mídia livre e autônoma que, de fato, promova debates relevantes e a liberdade de expressão para combater a desinformação sem privilegiar esses outliers que buscam enriquecimento através das redes, né? Um ponto que eu queria destacar também é que esses elementos, por mais que eles encontrem muita ressonância no Brasil atualmente, ele é um cenário do sul global de forma geral, né? No texto eu ressalto casos da Índia, da Filipinas, de outros países da América Latina, que também passaram por esses processos de desestabilização política e institucional a partir do uso da desinformação como uma arma política. Então, o G20 me parece um espaço muito, muito importante para trazer esse debate, justamente para fortalecer cooperação transnacional nesse âmbito, tanto de regulação das plataformas, quanto de defesa das instituições políticas. De forma geral, era isso. Posso entrar depois em pontos específicos no debate. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Imediatamente a Juliana e depois a gente abre para conversar entre todos. Boa noite a todas e todos. Primeiro, eu queria ressaltar que a consulta aberta ainda está aberta para recebermos adesões e colaborações. A gente ainda está num processo de sistematização do conjunto de respostas e colaborações que nós tivemos até então.
O formulário foi construído a partir da estrutura pensada no texto, que está estruturado em 4 partes. A Maria Helena aqui não está, mas eu vou trazer alguns elementos que, nas respostas da consulta e nas sugestões das entidades e indivíduos que já aderiram, tem algumas questões que é a parte 3 do texto. Então, o primeiro tema que a gente trabalhou é a democracia, equidade e enfrentamento ao autoritarismo. Acho que dialoga com o que a Carmen aqui colocou. Então, assim, a primeira questão não era a questão, né, mas a primeira sugestão era entender um pouco da democracia a partir da vivência pessoal daquela entidade ou daquele indivíduo que estava respondendo ao questionário. Então, num conjunto e como síntese das respostas, é entender a democracia como garantia jurídica e política dos direitos civis, mas sempre atrelada à justiça social e à igualdade. Também ficou bastante presente nas respostas, nas sugestões, inclusão de todos, com respeito das diferenças e diversidades. Então, ela, ao mesmo tempo que inclui, a gente também precisa preservar as diferenças e diversidades. Um sistema político que possibilita dar voz a todos. Isso é um pouco da perspectiva das pessoas sobre o entendimento do que seria democracia. Como síntese dessa primeira parte foi: a boa ideia da democracia só se concretiza quando há um compromisso genuíno com o diálogo e com a inclusão de todas as vozes na sociedade. Então, e numa segunda questão que a gente pediu, propostas, como dar efetividade aos valores democráticos. Então, sempre surgiu as questões de ampliação e fortalecimento dos conselhos, inclusão de disciplinas voltadas à cidadania. Neste ponto aqui, tem uma questão que a gente deveria promover ideologias democráticas. Numa outra questão que a gente também coloca é como, no enfrentamento ao autoritarismo, quais seriam propostas e quais seriam sugestões que as instituições dariam. Então, uma primeira que chamou, assim, como síntese, é a criminalização dos ataques à democracia. Dialoga também nesse ponto aqui com o que a Ana colocou, que é a atualização da regulação das mídias e plataformas digitais, enfrentamento ao direito inegociável com a devida penalização de iniciativas com viés autoritários. Então, resgatar sistemático e permanente a memória histórica sobre os períodos autoritários. Então, seriam resgatar esses elementos para que a gente possa enfrentar o autoritarismo. Outro tema que a gente também questionou é uma nova ordem global, democrática e participativa, que seria... Não, desculpa. O tema 3 é a democracia, uma nova ordem global, democrática e participativa, exatamente, desculpa. É pensar em construir uma aliança em defesa da democracia e dos valores democráticos a partir dos países do sul global. Redefinição dos mecanismos de representação internacional. Propor revisão das estruturas de governança em organismos internacionais como a ONU, FMI, Banco Mundial, entre outros, que possibilite a representação mais equitativa dos países do sul global. Criação da Aliança Democrática, estabelecer uma aliança entre países do sul global focada na promoção e na defesa da democracia. E uma sugestão bem prática e concreta seria classificar a pobreza e a fome como crime contra a humanidade. E nisso
traria também elementos de resgate do Tribunal Penal Internacional e alguns elementos desta seara. Em relação à questão da democracia, participação em processos eleitorais, o que, como síntese de todas as respostas, passa por regulação das redes sociais, da inteligência artificial, promover mecanismos e ferramentas para um direito de resposta rápida e publicizada de cidadãos e veículos, empresas, entidades, partidos e pessoas que difundem a desinformação. Então, ter uma certa agilidade nesse processo de combate às fake news. Então, não basta assim tu identificar como um difusor da informação falsa, mas sim ter mecanismos que tu possibilite desconstruir com a mesma agilidade essas informações. Isso é um pouco da síntese que está surgindo ainda no relatório. A gente não finalizou ainda, por óbvio, porque ele está aberto até o dia 21 de outubro, então, portanto, sujeito à colaboração. E queria convidar todos aqui também que pudessem divulgar nas suas redes, e para que a gente possa também incorporar no texto base e com síntese propostas desses elementos que dialogam com esse ciclo aqui. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. O Humberto tinha perguntado até quando fica aberto. Ela respondeu, né, que bem no finzinho. São 19h22, até 21 de outubro, a Juliana pediu. São 19h22, podemos ir tranquilamente até umas 20 horas, pode ser? Fica um pouquinho. Então, assim, está aberto, vamos dar a mãozinha ali que o Enéas, um constante participante de reuniões digitais, já abriu a fila ali, vamos usar ali e a gente vai seguindo aquela fila. 4 minutos. Enéas, pode começar. Ok, gente. Obrigado, Jorge. Boa noite para todo mundo de novo. Quero fazer uma saudação bem especial aqui a 3 pessoas que não participaram das agendas anteriores nossas, né? A gente está com muitas ausências de outras representações que justificaram, inclusive, que não poderiam estar hoje. A gente está com a Júlia, aqui do PAD, Processo de Articulação e Diálogo, está participando da primeira vez, a Irene, do Instituto Brasil Central, lá de Goiás, Paulo Mariante, que é da coordenação da BGLT, né? Se integrando também aqui as organizações todas que já estavam nas agendas anteriores, né? Eu só, talvez, né, importante, eu acho, a gente sinalizar aqui para todo mundo, embora a Ju tenha passado rapidamente um pouco por isso, o texto que a Helena não está conosco hoje, mas que a Helena está trabalhando, talvez explique um pouquinho a falta de uma outra linha, de um bloco temático, na verdade, que ficou ausente um pouco no debate. Eu acho que é importante a gente trazer presente aqui, né? Ou seja, esse texto na perspectiva da nova ordem global, democrática e participativa. Então, um debate e uma discussão um pouco a partir do sistema global, né, nessa agenda da democracia, né, e, sobretudo, daquilo que a gente tem acompanhado e visto da fragilidade, efetivamente, do multilateralismo, da grande crise que se vive, crise que já vínhamos vivendo e que, nesses últimos anos, a gente viu se ampliar ainda mais. Então, tem um debate grande aqui, efetivamente, né, envolvendo essa agenda em nível global. Este tema é um tema que a Helena, efetivamente, está trabalhando no seu texto e também trará propostas, né? Ou seja, essa perspectiva do declínio mesmo aí da ordem global, liberal global e o seu processo interno, né? O papel também dos atores privados, né? Na agenda da democracia, né? Os novos atores que estão colocados aí no nível global, do ponto de vista geopolítico, né? O tema da crise climática na relação com a democracia como um tema também que, em nível global, está muito forte,
né, a agenda do desenvolvimento, efetivamente, também muito forte ligado a esse tema da questão da crise climática, né, e dentro deste escopo, enfim, como é que a gente faz a defesa da democracia, né, num processo, como o Jorge usa muito seguidamente, de desdemocratização que a gente tem visto avançar em nível global. Então, acho que esses temas são temas que serão tratados aí também, que virão para cobrir um pouco esse outro campo, um pouco nessa agenda aqui, para compartilhar com vocês. Um tema bem forte que a gente teve, que apareceu, inclusive, no debate anterior, com a participação da Romy Bank, que estava representando, inclusive, naquela oportunidade, a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, né? Mas ela vem do campo, efetivamente, interreligioso, né, como secretaria do CONIC, que é o tema da religião, efetivamente, o peso que ele tem jogado nos processos eleitorais, né? E não é só aqui, efetivamente, ele remonta às agendas conservadoras, né, das pautas morais, né, na dinâmica dos retrocessos, mas esse tema é um tema, o Paulo tratou de alguma forma, quando trata disso na perspectiva aí do enfrentamento das questões práticas em relação ao ódio, à intolerância, aos fundamentalismos, né? Mas esse tema religioso, efetivamente, é um tema também que a gente tem que estar bem atento, e entendo que ele é um tema que deva ter uma recomendação muito forte, muito direcionada também nas propostas que nós formularemos, né? Todo esse debate, efetivamente, sobre laicidade do Estado, qual é o peso que efetivamente esse tema tem jogado na agenda política, acho que é algo importante que a gente também esteja atento, né, e que a gente, na sequência, formulará. A ideia também é que, depois de todas essas colaborações, contribuições, virá um esforço grande nosso também, né, Jorge, agora, junto aí com a equipe do INPE, de aproximar as muitas propostas e aquelas que escutamos também, inclusive nos momentos das oficinas anteriores, para construir uma proposta de documento, né, que não deverá ser muito longo, infelizmente, né, por conta da dinâmica aí do G20, mas será um esforço grande no sentido da gente conseguir contemplar todos esses temas, que são temas estratégicos para essa agenda. Acredito, e depois a gente também vai dialogar um pouco sobre isso na sequência, de que, a partir de uma formulação de proposta, ante as muitas que temos, talvez a gente possa conversar sobre a perspectiva de abrir um período de consulta breve, para que, diante das propostas, ainda se possa colher sugestões, né? E depois a gente fechar essa proposta e abrir ela para adesões, efetivamente, também de organizações e movimentos sociais para o próprio processo de apresentação no G20. Obrigado aí, Jorge. Obrigado, Enéas. O Paulo Mariante disse que não... A Juliana colocou o link aqui. O Paulo Mariante disse que não conseguiu abrir. A gente resolve da seguinte forma: eu peço que depois o Enéas envie para o Paulo Mariante, ao fim da reunião, o link. Quem mais não conseguir, escreve ali no nosso chat que a gente resolve. Quem mais? Ninguém se inscreveu aqui diretamente no chat? Não que eu tenha visto. Não se inscreveu. Então, está aberto. Bom, enquanto isso, acho que a ideia, como disse o Enéas, é que a gente possa agregar todos os valores e contribuições possíveis, né? Então, nós vamos fazer aqui vamos dizer assim, uma correria para aprontar uma primeira versão do texto, e a Juliana e o Jefferson tinham me enviado aqui uma mensagem. Eles imaginam que a gente tenha envolvido nas 3 sessões, imaginam não, eles sabem, por volta de 100 pessoas e 40 organizações distintas. Até eu estou bastante surpreso e motivado. O que eu imagino que a gente possa fazer? Para esses que participaram, a gente pode enviar essa primeira versão, um borrão, vamos chamar assim. E quem puder, quem quiser, nos devolva por escrito uma observação, depois a gente vê o modo mais fácil. E a gente vai construindo. A ideia é que lá no dia 15 esse texto seja apresentado, se possível também em inglês,
para que a gente possa distribuir, mas que ele seja assinado por diferentes organizações. Tá bem? Mauri, por favor, 4 minutinhos. Obrigado, Jorge. Boa noite, todas, todos e todes. Desculpa a correria, estou aqui em Belém, atividade essa semana inteira. Peguei uma gripe, para variar, né? Essa mudança de temperatura de Salvador para Belém é uma coisa, viu, Carmen? Assim, vou tomar liberdade aqui nesse grupo, que eu me sinto muito à vontade, né, para trazer algumas questões aí. Eu não estou vindo meio frio, né? Não, da última atividade para cá, praticamente não consegui acompanhar nada e tal, né? Mas algumas questões assim que me vêm à mente, que eu acho que talvez, bom, talvez ajude ou não sei. Eu acho que uma primeira questão, eu acho que talvez tenha a ver com o documento, com a ideia da carta, que eu fico pensando que ela tem que propor coisas para todos os sujeitos, né? E não propor só para os governos. Então, eu acho que ela também tem que dizer o que nós, sociedade civil, devemos fazer e como nos comportar, o que devem os governos fazerem, o que deve o setor empresarial fazer, e talvez até, aproveitando o tema, o que devem a militância social e o que deve os segmentos religiosos, né? No sentido de que a construção da democracia, ela não é uma construção do Estado, né? A construção da democracia não é nenhuma concessão do Estado, né? Então, eu acho que porque também nós temos que eu coloco isso até em cima de uma questão que seria a segunda questão que eu gostaria de trazer como questão, que é o seguinte, que acho que o Enéas trouxe, a emergência climática e a democracia. A democracia, para nós, é processo de acúmulo, é processo de vai e volta. A emergência climática, ela nos impõe mudanças urgentes. A gente viu o que aconteceu em Porto Alegre e como a sociedade civil se organizou. Não foi assim, independente do campo ideológico, a sociedade civil se organizou e esteve presente. O que está acontecendo em São Paulo agora, entendeu? O que está acontecendo em São Paulo agora, a sociedade civil tendo que resolver coisas, né? Isso dialoga sobre democracia, sobre o direito à auto-organização, né, sobre o direito a enfrentar os problemas do cotidiano, do dia a dia. Então, eu acho que também como é que isso aparece, né? Porque isso acontece sempre, né? Isso é a forma como a sociedade civil se organiza. E a terceira questão, que tem a ver isso com o tema religioso, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a entrevista da prefeita Margarida Salomão, lá de Juiz de Fora, sobre essa questão dos grupos religiosos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar a fala dela, mas eu achei uma fala muito interessante, onde ela diz, né, esse segmento tem muito a ver conosco nas pautas de defesa dos direitos das pessoas e não tem nada a ver conosco em alguns temas que nos são muito caros. E a gente tem que aprender a fazer o diálogo, né? Ela traz essa questão, como diz assim, ó, né, ela não disse isso, certo? Mas eu trago aqui para a gente não ser intolerante com intolerância, né? Estou pensando nesse sentido, né? Então, eu acho que talvez tenha uma reflexão nossa sobre esse tema, né? Que uma coisa é o Estado ser laico, outra coisa é nós termos o direito de professar a nossa fé, e outra coisa é nós que professamos a fé termos capacidade de diálogo entre nós. Então, eu não sei, era importante, se quem tiver interesse em escutar a entrevista da Margarida, achei que ela fez uma fala bem interessante, né, em relação a essa temática, né. Eu acho que, às vezes, a gente, na nossa narrativa sobre, né, o tema, às vezes a gente também estigmatiza, né, então talvez a gente devesse colocar. Não sei se isso também é importante para a carta, porque isso talvez não seja um elemento global essencial, né? Mas acho que tem tudo a ver com a democracia, né? E por isso. E para finalizar, me preocupa da gente ter um cordel de propostas, né? Então, não sei também como é que a gente vai fazer, no geral, quando a gente não consegue afunilar, a gente tem uma dificuldade de dizer o que é essencial. Então, também não sei, mas aí eu acho que, como disse o Jorge, né,
a gente tem um desafio de, meio na correria, produzir um documento para ser entregue. Acho que estamos no caminho certo aí. Câmbio. Obrigado, Mauria. A Júlia escreveu ali no chat um tema de conteúdo, exatamente sobre a discussão do Estado laico, né? E a Juliana já escreveu ali que anotou o tema levantado pela Júlia. Eu vi que a Maria Helena entrou, eu só não estou enxergando ela. Maria Helena, a gente, o pessoal todo apresentou. Estou aqui. Oi, estou te ouvindo. Aqui, agora apareceu na minha. Tá. Todos aqui apresentaram um pouco o texto em 10 minutos, e a Juliana, a consulta aberta, e depois a gente abriu há pouco agora a fala dos participantes. Minha sugestão, até para tu te assentar na nossa reunião, a gente ouça mais 2 ou 3 pessoas, e se tu tiveres condições, não tiveres muito cansada... Não, tenho. Então, eu que estava na aula e saí correndo, mas exatamente, tu tinha entrado. Mas assim, te damos um tempinho para tu sentares, respirares, baixar a frequência cardíaca. Tá. Tá, tudo bem. Bom, quem mais gostaria de falar? Talvez, Jorge, reforçar aqui. Eu acho que já... Falar. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu tive que ir para o celular, que estava horrível. Espero que não tenha perdido nada muito importante. Mas é muita coisa, mas eu acho que também dá para agregar em clusters, né? Ou seja, em níveis de ação, níveis de intervenção, e sempre pensando aí, claro, onde isso pode, a nossa experiência no Brasil pode estar ressoando com a de outros países, mas eu acredito que, infelizmente, muitas delas vão de fato ressoar. Inclusive a questão religiosa, porque não precisa ser necessariamente numa chave cristã que essas gramáticas alternativas do Estado Democrático de Direito estão emergindo em outros países. Podem ser gramática New Age, pode ser gramática de teoria da conspiração, né? Então tem uma série, eu acho que isso aí é bastante importante, precisaria entrar de alguma forma. E aí, só reforçar, talvez isso foi falado um passo assim, né? Mas aquela questão que foi discutida na própria reunião lá do presidente Lula com Pedro Sanches, uns dias atrás, né? A questão da internacional antifascista, não sei se foi esse termo que eles usaram, mas enfim, esse aspecto transnacional desses, não só a questão da crise climática, né, mas da questão política, da desinformação também, porque, claro, já tem algumas iniciativas incipientes nesse sentido, de articular globalmente contra a desinformação, contra o extremismo político, mas realmente são muito incipientes ainda, e talvez o G20 social seja uma das oportunidades de estar fortalecendo isso, mas não só no diagnóstico dos problemas, né, mas estar pensando também soluções articuladas, trocas de experiências, eu acho que seria muito legal. Obrigada. Obrigado, Letícia. Quem mais gostaria de falar? Humberto está se despedindo do Sleep Giants e diz que vai enviar umas contribuições. Obrigado, viu, Humberto? Muito obrigado pela tua presença. Mais alguém? Maria Helena, tu está em condições? Tá, posso. Como é que o pessoal fez aqui para te ajudar? Já os 10 minutos, o pessoal usou ali uns 3 ou 4 minutos para dizer o contexto, o enfoque, texto, e depois foi diretamente para as propostas. Mas sinta-se à vontade para apresentar do melhor jeito possível em 10 minutos. Está contigo a palavra. Tá ótimo. Então, boa noite, gente. Desculpa que cheguei atrasada, mas eu estava aqui desesperada para chegar. Bom, o texto, mais ou menos, que eu já estou nesse ponto de finalização, mas eu começo com uma discussão que eu acho que todos trabalhamos, e que as mudanças do mundo hoje, não é? O que nós estamos enfrentando. Alguns chamam de policrises, megacrises, multicrises, permacrises, etc., etc. A tormenta perfeita, tem muitos nomes que a gente tem dado
digamos, este momento que a gente está vivendo. Mudança climática, desigualdade, conflitos, guerras, migrações massivas, etc., etc. Crise financeira, pobreza, bom, etc., sobretudo mostrando o ponto em que a gente está num momento diferente, alguns chamam de uma transição, não é? De uma transição de uma hegemonia por outra, ou uma transição de poder, ou uma alternativa, digamos, de uma mudança radical, e que alguns falam que já estamos na mudança e outros que estamos nesse processo de transição. Mas eu tento trazer isso um pouco no começo, um pouco para mostrar de que a gente está vivendo, estamos em um momento de transformação, né? E que a conjuntura realmente mudou, e que esse processo não é única exclusivamente agora, mas é um processo que vem de mais tempo e que ele vai se consolidando e que a gente vai acumulando crises a esse processo. Alguns falam que vem da crise de 2008, outros falam que não, que isso se acrescenta mais com a perda da hegemonia dos Estados Unidos, outros dizem que não, que vem o sul global, que começa a ter mais protagonismo, e etc., etc. Mas um pouco mostrando, o que me interessa mostrar aí é que a gente está num processo de transformação, na verdade. Um dos pontos que trago também bastante é a discussão do multilateralismo como uma aposta, mas ao mesmo como uma aposta ou como uma mudança da perda da centralidade desse multilateralismo, ou o novo multilateralismo que está aparecendo, que tem digamos que tem um momento de um multilateralismo diferente, sobretudo se a gente vê, ao menos se a gente pensa no sistema mais institucional das Nações Unidas, que para alguns que está perdendo seu brilho, muito criticados por falta de eficiência, a gente pode pensar esclerose institucional, luta ideológica, etc., etc., mas a gente está começando a ver que tem uma arquitetura desse sistema multilateral muito diferente e muito complexa, onde já o centro, na verdade, não são únicas exclusivamente essas organizações que a gente estava acostumado, sino que existem muitos outros, talvez muitas outras, uma governança, talvez, que a gente pode pensar que é muito fragmentada, muito mais complexa, muito mais densa, porque não é única exclusivamente esse sistema de regimes, acordos, sino que a gente tem muitas camadas e muitos atores que já não se comportam como a gente estava acostumado, que era única exclusivamente os estados, mas que tem muitos atores que participam, corporações, empresas, organizações internacionais, outros grupos, etc., etc., muito ampliamente assimétricos, obviamente, mas que se expressam em outra série de regimes locais, fóruns, outras plataformas, etc., etc. E aí tem uma mudança radical, isso que a gente sempre estava acostumado nessa centralidade, digamos, dessas organizações internacionais. Então, tem outro grau de informalidade, passa por outros elementos, digamos, por outros processos, mas, de fato, a gente talvez pode pensar que a gente não está testemunhando tanto o fim dessa governança global, mas a gente está olhando o declínio de um certo multilateralismo, mas exemplificado pela hegemonia, talvez, liberal e pelos acordos e instituições intergovernamentais que vêm desde depois da Segunda Guerra Mundial. Aí tem uma mudança também que é importante, ou seja, porque muitos desses acordos vinculantes depois da Segunda Guerra Mundial e muitas dessas organizações estão perdendo, de alguma maneira, as aspirações universalistas, e talvez a gente pode pensar que existe uma renascença de outras ordens alternativas e que estão talvez em formação e que talvez aí tenha uma renascença de outros processos que vêm do sul global, que talvez que alguns chamam de um novo sul global, que
aparece com muita força e que é muito importante, e muitos veem, por exemplo, nessa nova aliança dos BRICS, como contrapeso às organizações dominadas pelo Ocidente, o Banco Mundial, etc., como uma possibilidade emergente de uma renascença, de uma nova governança e de um posicionamento global como um ator dessa sociedade internacional. Outro ponto importante é um pouco pensar a democracia, e aí que acontece com a democracia, sobretudo como uma crise de legitimidade, de autoridade, como uma crise de confiança, digamos, nesse sistema que tínhamos colocado todas as esperanças. Então, aí, bom, eu trabalho um pouco o que significa essa ideia hoje de democracia e como ela está sendo, alguns chamam que nós estamos vivendo uma erosão da democracia, a democracia está ficando, de alguma maneira, muito mais árida, digamos, de alguma maneira, muito mais perdendo digamos, não é eficácia, mas perdendo um pouco, sendo muito mais frágil, digamos, e não tentando ser esse processo de representação dos cidadãos, ou seja, tem um distanciamento, digamos, da democracia como regime total com esse anseio da população e dos cidadãos, de alguma maneira, para sentir-se partícipes e a democracia como aquilo que ele representa. Bom, a ver que tá. Outro ponto que eu trago bastante é essa discussão de se é possível hoje pensar democracia em termos de como se a gente pensar a democracia, mas a gente, ao mesmo tempo, tem o assédio, que a gente poderia falar, de aparição de liderazgos populistas, que eu não trabalho muito isso, porque imagino que a Carmen trabalhou bastante, mas é nisso que tenta erosionar um pouco o que a gente chamava essas democracias contemporâneas, que traz absentismo eleitoral, decréscimo na filiação, perda de confiança nas instituições, etc., e como a gente pode, de alguma maneira, retomar esse processo. E o último que eu trago, na verdade, é essa discussão sobre mudança climática e democracia. É possível pensar, então, em processos muito mais, não só multilaterais, sino mais cosmopolitas. A gente pode pensar em uma sociedade global, em uma democracia global, em uma governança global, que possa pensar questões que são globais, como questão de mudança climática, como questão de bens comuns, como questões de justiça social, e etc. Quais as possibilidades que nós temos, na verdade, como coletivo global, de retomar esses grandes processos do mundo e dessas crises que nós vivimos no mundo, e se é possível, então, apostar no que a gente tinha apostado durante muito tempo, que esse era um processo muito mais cosmopolita, ou muito mais global. Bom, mais ou menos, um ponto que eu trago bastante é o momento da guerra, do momento, a guerra que aparece como um elemento fundamental, e a crise e o conflito, e, sobretudo, a perda de referenciais como autodeterminação, soberania, direito ao território, e etc., um pouco para marcar o momento e essa agenda que a gente está vivendo hoje. Então, vocês veem que como um olhar desses processos que eu chamo de processos de transição no que o mundo se encontra.
E aí, um pouco as recomendações é isso, como recuperar, digamos, os processos democráticos muito mais participativos, muito mais processos mais que coloquem a cidadania no centro, que recupere a capacidade de construir uma agenda social, e uma agenda social não só doméstica, sino também uma agenda internacional baseada em direitos, como dar força de novo e desenvolver instituições globais que respeitem a diversidade, que sejam complementares desses processos, tanto no processo institucional global, regional e nacional, como reconstruir estratégias nacionais em um âmbito de pacto social sólido, democrático, que possa incluir, de alguma maneira, os cidadãos, as políticas econômicas, que diminui a vulnerabilidade, etc, etc. E tem uma recomendação, eu estou trabalhando nas recomendações ainda, gente, mas é uma recomendação que é muito importante, é como fortalecer, que nós chamamos de SISU global, mas SISU global também em um processo que consiga constituir, digamos, uma governança mais equitativa, mais participatória e com mais capacidade de participar nas decisões dessa governança global. Estou aí, e aí vou ficar. Sou toda ouvidos. Obrigado, Maria Helena, também fosse exata no tempo. Não tinha ninguém mais inscrito, mas podemos fazer ver quem quer comentar a exposição da Maria Helena. E agradecer também a Elisete Veiga, que entrou agorinha há pouco. Então, nós chegamos hoje na reunião no número total de 30 pessoas, não simultâneas, porque entra e sai, mas entramos. Deixa eu só ver o chat aqui, porque a Júlia, acho que a Júlia não está podendo falar, ou não quer falar. Então, ela escreveu aqui no chat sobre a crise do multilateralismo, né, como consequência da decadência do welfare state, do bem-estar social. Na verdade, é uma pergunta, se é uma decorrência. Perdão, Júlia. E antes, a Dani escreveu, importante garantir no texto registro sobre o papel político da sociedade civil, especial dos movimentos sociais. Está ali, todos conseguem acompanhar no chat. E antes, a Juliana colocou o link da matéria a qual a Letícia se referia, esse encontro do presidente Lula num fórum sobre a democracia com o Pedro Sanches também, tá? Tá ali. O Paulo Mariante levantou a mão. Paulo, 4 minutinhos. Boa noite. Acho que a única questão que eu queria, não é uma novidade aí, mas só reforçar, eu acho inclusive que Maria Helena também na sua fala colocou bastante isso e outras pessoas, tanto a questão da sociedade civil, mas o reforço, a importância do fortalecimento da democracia participativa. Me parece que essa hoje é uma questão que, inclusive, por exemplo, o governo federal hoje, né, o governo da participação, entretanto, né, na vida real e cruel, essa participação é bem diferente. Né? Isso neste governo, nem estou falando do genocida que tentou liquidar tudo. Então, acho que é muito importante essa questão, ela ter o aspecto da democracia participativa, da participação social, como uma tentativa de reforçar a ideia de democracia que está muito, né, em risco, e uma democracia representativa que aparentemente é uma crise geral. Nós olhamos para o Brasil e outros países aqui do nosso canto, mas, ao que parece, né, uma série de sistemas políticos que tiveram uma existência durante algum período com uma certa, não sei se estabilidade, mas com algumas lógicas, e que hoje, né,
países que tinham partidos com uma certa história que hoje explodiu tudo, né? Então, eu só queria reforçar essa questão que, no meu ponto de vista, participação social, democracia participativa e o fortalecimento da sociedade civil nesses canais é também um elemento importante. Só isso. Muito obrigado e parabéns pela discussão. Obrigado, Paulo. Mais alguém? Juliana está anotando, além de estarmos gravando, estamos anotando tudo, vamos processando e vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai e a quem a gente incomoda, que é o bem importante. Mais alguém? Bom, podemos finalizar, ou encerrar? Eu repito aqui, vamos correr para fazer a primeira versão, na verdade, um borrão, um grande rascunho, né, mais organizado, e vamos enviar para as pessoas que participaram de uma das 3 sessões da nossa oficina preparatória, dessas em torno de 100 pessoas. Vocês podem nos retornar de várias formas, mas, por favor, por escrito, isso nos ajuda. Pode ser pela consulta aberta, que está ali o link, e o Paulo Mariante, que não abriu, o Enéas envia. Pode ser mandando e-mail ou WhatsApp para qualquer um de nós que vocês tenham relação. Para o Enéas, para a Ana, não importa. Tem vários meios. E vamos construir, vamos ver se lá por volta do dia 1º de novembro, 2, 3 de novembro, a gente tem mais do que um borrão já tem um texto, ainda que possa depois passar por novos incrementos, novos adensamentos, mas que a gente já tenha um texto encorpado, robusto, com sequência, tá bem? Ali por volta do dia 1, 2, 3, 2 dias, 1, 2, 3. E aí a gente faz a correria. E mais uma vez, agradecer a todas e a todos e dizer que cada uma e cada um vai fazer muita falta se não estiver na nossa, de todos nós aqui, atividade, possivelmente na tarde, mas não temos horário, no dia 15 de novembro. Todas e todos aqui são muito importantes. Vamos ainda conversar sobre a forma, mas como eu disse, ela terá mais um caráter de um ato político, de um ato de afirmação dos nossos valores. Não será, com certeza, um debate, um painel de ideias. As ideias estarão na nossa defesa da democracia, da nossa defesa de uma nova democracia e da nossa disposição de lutar contra o horror e a iniquidade da extrema-direita e do autoritarismo. Então, muito obrigado por todas e todos. Um grande beijo. Foi um privilégio estar aqui com vocês.